Oi galera, hoje é um vídeo diferente, hoje é um vídeo que eu tô fazendo mais pra eu guardar pra mim e daqui a uns anos, se Deus quiser, eu tenho orgulho da Monique que tava com uma consciência mais ordenada, com mais ordem, mais organizada, uma consciência mais organizada, acho que seria a palavra correta, sabe? Na parte financeira da minha vida. Como muitos de vocês já sabem, eu tenho brechó com a minha irmã, então a gente tem 2 brechós e também dou aula de dança, também sou afiliada do Shopee, também recebo presentinhos do TikTok, o Johnny trabalha numa escola, que logo teremos novidades também. E então a gente consegue fazer renda de várias formas. E hoje eu queria compartilhar com vocês, porque eu tô aqui com o meu notebook. Eita, deixa eu tirar do carregador um pouquinho. Aqui, ó. Eu tô fazendo a minha planilha. Eu faço tudo no Excel bem simplesinho. Então essa planilha é dos meus gastos fixo mensal. Que hoje, deixa eu ver se eu dei se a fórmula aqui tá corretinha. Deixa eu dar um... Tá certo. Hoje, o meu gasto mensal fixo, tá? É 8.205. Por que fixo? Porque nós só usamos 2 cartões. Às vezes eu olho pra cá, às vezes eu olho pra lá, tá? Porque a câmera tá aqui e às vezes dá um bug. A gente tem apenas 2 cartões de crédito, que um é o C6, porque ele dá cashback, junta milhas, se eu não me engano, ou cashback, não lembro exatamente. E o cartão PicPay também dá cashback. O cartão PicPay é um cartão empresarial que eu fiz, porque a escola que eu trabalho precisava de um Pix de CNPJ, né? E aí eu fiz o PicPay porque foi bem simplesinho, não tem taxa nenhuma, o banco digital, e é muito fácil de usar ele. E o rendimento dele também com o dinheiro parado lá é muito bom. Então, são gastos fixos que eu deixei de R$ 467 do cartão PicPay e do cartão da C6, 1.500. Porque o do cartão C6 é um pouco mais alto, porque nele a gente passa gasolina, passa mercado. E esses cartões são cartões que eles não são créditos. Ele é um cartão... A gente guarda o dinheiro na caixinha ou no cofrinho, né? Não lembro exatamente como que chama nesses bancos digitais. E aí o valor que a gente tem investido é o que a gente tem de retorno no... Tinha acabado a memória do tablet, precisei fazer uma limpeza rapidão. E voltando então da onde eu parei, foi que o dinheiro que a gente tem no cartão de crédito então o valor investido. Então a gente tem no C6 1.500 investido e aí retornou em crédito. Então isso é muito bom, porque o dinheiro tá lá paradinho, rendendo. E é muito legal, porque assim, hoje a gente tem 1.500 de crédito, mas a gente colocou nele, eu acho que 1.100, 1.200, então já chegou no 1.500 e foi, eu acho que a gente colocou mais um pouquinho de dinheiro. Então, pra não mentir, eu acho que a gente colocou uns 1.300, 1.400, não lembro. Eu vou conferir certinho e depois eu coloco aqui na edição, se eu me lembrar. Mas assim, rendeu o suficiente. Por mês estava rendendo uns R$ 30, tá? Quase R$ 30. Então, super válido, porque assim, R$ 30 são quase uma semana de gasolina da minha moto. Então, vale super a pena você ter cartão de crédito baseado nesse sistema. Então, você economiza e ainda tem um cartão de crédito, então acho que vale a pena. E o PicPay é o mesmo sistema, tá? Então, é uma caixinha que rende e você consegue ter o crédito. Vou abrir aqui com vocês os nossos gastos dízimo, porque a gente, como cristão, a gente entende que tudo que a gente tem é graças ao Senhor, e nada mais justo também a gente dar uma parte do que Ele nos dá para ajudar
no sustento da igreja, que é o local onde a gente é abençoado pelos irmãos, onde a igreja usa para abençoar outras vidas. Então, a gente entende que é a nossa forma de ajudar no reino, tá? Então, para mim faz sentido ofertar e dizimar. Então, eu já deixei como um valor fixo mensal. E aqui eu deixei até agendado. Então, meu celular, toda sexta-feira, eu recebo por semana, tá? Do balé eu recebo por mês. Mas da loja eu faço a minha retirada semanalmente. Então, eu já deixei agendado algumas coisas para todo final de semana já saindo da minha conta e eu conseguir deixar as contas organizadas. Então, ó, o dízimo, investimento. Eu coloquei aqui investimento, mas eu acho que vou até tirar. Todo mês eu ter um valor, eu coloquei aqui de R$50 para investir no LCA. Então, ele vai meio que automático, tá? Sozinho também, transfiro do meu Mercado Pago, transfiro pro Inter, que é onde eu faço as transições, e dá super certo, e é uma forma também de eu, involuntário, tá guardando dinheiro. Isso funciona pra Wise, eu faço isso com a Wise, tô tentando juntar uma graninha lá em dólar, e em peso chileno também, eu vou jogando um pouquinho, porque se um dia eu for viajar, e se Deus quiser eu já tenho uma grana lá de reserva, eu não vou precisar me preocupar com isso também. Então, eu já deixo o da Wise, eu faço assim, a cada gasto que eu tenho na minha conta pessoal, ele envia, se eu não me engano, R$10 pra Wise. E como eu tenho, assim, muitas continhas, né, durante a semana, porque pago o frete das minhas clientes, é através da minha conta, às vezes papelaria, mercado, qualquer tipo de continha, já sai R$10 da minha conta e vai para uma caixinha. Internet fixo também. A internet, eu deixei ela no cartão de crédito. Por quê? Porque o valor da minha internet é super barato, é R$79,90. E se eu deixasse automático no cartão de crédito, ela vai para R$81. Então, sobe R$1,10 só. E como lembrando, o meu cartão da C6, nosso, né? Meu cartão é junto com o Johnny. O nosso cartão da C6, ele tem o cashback, então super compensa pra gente deixar tudo organizadinho lá e pagar uma fatura só, não ficar com várias continhas picadas. Então aqui tá agendado funerária. Sim, pago funerária e já precisei usar 2 vezes e 2 vezes eu usei, uma não precisou e uma quase precisou. Pago R$43 por mês. Tenho desconto em médicos, em farmácias, em vários lugarzinhos assim tem um desconto. Então vale a pena. O valor é pouquinho. E eu já pensei, falei, tá, e se eu guardar esse valor e o dia que Deus me livre acontecer alguma coisa com alguém, eu tenho dinheiro guardado. Já fiz as contas, não compensa, tá? Porque aqui na minha cidade eu vi que pra essas questões de velório dá uns R$6.000 e com coisa simples dá R$6.000 e pagando o plano de funerário vai sair por R$1.000. Ainda assim eu tenho que pagar um pouquinho mas assim, é bem mais baixo, então eu prefiro, gente. Das 2 vezes que eu precisei, ajudou muito, tá? Então, eu fiz as contas assim meio por cima, eu acho que compensou. Gasolina, eu deixei aqui que a gente gasta, na média, R$120 no mês. Bem pouquinho, né? Ainda é muito porque a gente roda muito com a moto. Então, eu também deixei agendado porque a gente concentra esse gasto no cartão da C6. Porque eu recebo também a gasolina do meu trabalho. Da loja, né? A gente faz essa retirada por semana também. Então, o dinheiro que a gente faz a retirada da semana, dá pra eu colocar a gasolina e ainda sobra uma grana pra gente. Cartão C6, que eu falei, PicPay, o balé. Eu dou aula lá, então eu tenho um desconto na mensalidade do meu balé, do contemporâneo que eu faço.
Sapateado eu não pago, mas o contemporâneo precisa pagar. Eu já expliquei também que eu acho super justo, porque a minha professora, ela precisa ganhar pra isso, né? Não tem como a escola me dar bolsa também de todas as modalidades que eu quiser fazer. Então eles já me deram um desconto e eu pago 152 no mês. Aí IPTU, que é mensal, condomínio, que é mensal, celular, que é o crédito, né? Então a fatura do celular, tanto o meu como do Johnny. Aqui tá Boticário porque eu revendia Boticário, mas eu parei. E aí ficou uma parcelinha em aberta. Então esse valor é 466 dividido em 7 vezes, que ficou 82 por mês. Então é uma parcelinha fixa que eu tenho durante 7 meses. Mas eu vou ver se eu dou um jeito de quitar logo. Se tiver desconto, se não tiver, eu acho que não compensa muito. Mas eu não gosto de ficar muito com conta, então se eu tiver uma grana, compensa eu quitar. Consciência, desencargo de consciência. O nosso apartamento, que eu pago também por mês, que ele é financiado. O nosso terreno, que também é financiado. Impostos, que é o MEI, né, que a gente é microempreendedor, então a gente precisa ter o MEI. A nossa moto é financiada. Tudo financiado, né, gente? A moto, que também falta 20 parcelas pra acabar. Mas uma hora acaba. Um empréstimo que a gente fez uma vez, a gente teve um mês que foi muito difícil pra gente. Assim, depois que a gente casou, talvez a gente alugar esse apartamento, a gente decidiu comprar. E aí, foi uma benção do Senhor, mas meio que a gente se ferrou também, porque aí as nossas contas subiu demais e agora a gente tem que ralar. Mas teve um período que o Johnny perdeu muito aluno, e tava fraco de show. E aí, o Johnny é músico também, tá, gente? Ele toca numa banda, então também pinga dinheiro da banda, né? Quando tem show, ele recebe uma graninha e aí ajuda bastante. Então, nessa fase que perdeu aluno, o show diminuiu, atrasou muita conta e a gente precisou fazer empréstimo. Então, a gente paga esse empréstimo de 618. Mas o empréstimo, se a gente adiantar, super compensa também, tem bastante desconto. Então, quando dá, assim, eu já vou adiantando. Parcela do MEI, o Johnny precisou fazer um acordo com o MEI, porque um tempo ele deixou de pagar, ele fez um acordo, a gente foi no contador, uma decepção, tá, o contador, eu não gostei muito. Ele fez esse acordo e, né, tem que pagar. Então é uma parcela, é um acordo fixo aí que a gente tem durante 15 meses, pra você ver como a multa foi um pouco alta também do MEI. Luz, aqui no condomínio a gente não paga água, mas paga luz. Então a luz é 150, a nossa média assim de gasto. Então tudo isso, assim, pensando nisso, ó, não tem luxo nenhum. Não tem gasto com cabelo, não tem gasto com unha, que eu não ligo também, sabe? Ó, né, um adendo, assim. Eu não faço sobrancelha, eu não gosto. Não é que eu não gosto. É que parece que quando eu faço fica muito, muito artificial. E aí me incomoda. Unha, eu até gosto, mas sai muito rápido o esmalte. E aí eu não ligo pra fazer, sabe? Então, e cabelo eu até gosto de pintar, mas eu queria tentar deixar natural. Ó, hoje tá natural. Eu lavei, ó, ele é meio ondulado, ó, meio liso. Mas tá começando a aparecer um fios branco, ó. E aí, ó, tá vendo? Um fiozinho branco. Aí eu tava querendo tentar deixar natural. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, já tem que pintar. Mas isso também eu pinto a cada 3 meses. Assim, questão que eu não ligo mesmo. É um problema isso. Eu deveria ligar, ser um pouco mais vaidosa. Mas o que importa é tomar banho, né? Tomar banho é o que importa. Enfim, esse então é o nosso gasto fixo mensal. R$ 8.205,60. É alto, né, gente? É muito alto, sem luxo nenhum. A gente não sai muito pra comer fora, assim. É um processo, né? A gente escolheu ter casa. A gente escolheu ser empreendedor. E aí, né? A gente escolheu comprar um terreno. Então são escolhas, né? Então eu tô reclamando de não sair, de não fazer as coisas. Não é isso.
Mas são escolhas. Eu até gosto da escolha que a gente fez, tá? Pra falar a verdade. Eu não me arrependo, não. Às vezes eu fico pensando, nossa, será que a gente precisava ter comprado esse apartamento? Eu acho que a gente podia ter ficado com o nosso apartamento que a gente tinha antes, que era de um dormitório, e talvez já estaria quase quitando ele, não sei, porque o valor dele era muito mais baixo. Mas talvez eu estaria reclamando por ser um dormitório, então, assim, o ser humano nunca tá contente com nada, né? E aí, eu vou pegar uma média aqui da nossa entrada mensal, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. Deixa eu ver se dá pra me dar um zoom. Dá, né, Monique? Cadê? Ó. Eu coloco assim também. Opa! Ó, minha entrada eu coloco assim, ó. Semana 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque como eu recebo por semana, pra mim fica mais fácil. E como o Johnny também faz show em final de semana, ele recebe no dia que ele faz show. Então, pra gente fica um pouco mais fácil. Em maio, de show pro Johnny foi muito mais fraco, porque teve shows que foi cancelado. Então, tinha entradas que a gente tava esperando que não deu certo. Tá. Deixa eu só fechar aqui. Então, a nossa entrada, ó, do mês de maio foi 9.205. Foi uma entrada muito boa, eu achei. Só que em maio, nós estamos ainda em maio, a nossa dívida atual tá entre ali 8, 9 mil. 7, 8, 9, não. A nossa entrada, deixa eu somar aqui. Cadê? Igual esse mais esse aqui, igual. O nosso gasto em maio, até hoje, que maio ainda não acabou, hoje é dia 28 de maio, o nosso gasto foi 11.577. Então, ó, do tato de conta. Então a gente tá com 2 mil negativo. Como eu disse, a gente é comerciante, então a gente consegue ir pagando as contas e uma semana vai suprir na outra, uma semana vai suprir na outra. E a gente precisa ver na onde a gente tá gastando muito. E eu já vi aqui que é mercado. O mercado a gente gastou demais. Então, a entrada foi muito alta, mas o gasto também subiu lá em cima por causa dos mercados. E, ó, teve dia que a gente almoçou fora, teve dia que a gente tomou café fora. Então, teve uns gastinhos a mais, a gente pagou conta que tava atrasado, ó. A parcela do apartamento tava um mês atrasado. Então, a gente já pesou também. Então, 977. A gente pagou um acordo do financiamento que tava atrasado, 877. Então, aí teve um investimento aqui, porque como eu vi que o Magalu caiu, o investimento lá do Magalu caiu, eu fui comprar umas coisinhas. O vídeo era sobre isso, né? Era sobre o meu começo com investimento. Aqui, ó, eu baixei pra mostrar pra vocês a B3, né? Que aquele aqui, ó. Deixa eu colocar minha senha aqui. Ó. Faz pouco tempo que eu comecei a guardar assim um pouquinho de dinheiro, porque melhorou pouco do que nada, né? E imagina se o Barsi, né? Não que eu quero chegar igual o Barsi, né? Se eu chegasse, amém, mas imagina se o Barsi lá no início falasse, ah, não, vou começar com um pouquinho. Tudo bem que ele também não começou com um pouquinho, né? Ele começou com bastante já, porque ele ganhava muito bem. Mas enfim. Ó, o seu patrimônio cresceu R$189 em 30 dias. Então, só em 30 dias eu investi R$189,90. Investi não, porque teve os dividendos também. Então, ó, a minha
carteira tá assim, ó. Tá bem pouco, gente. Dá até vergonha de mostrar, falar a verdade. 800 e... vergonha assim, né? Baseado nos vídeos de investimento. Mas, o que eu tô fazendo? Como eu não entendo muito bem ainda, eu assisto bastante vídeo, mas eu não entendo muita coisa. Eu faço o quê? Eu vejo as ações, os FIIs que tá caindo. Tipo, Magalu sempre cai. Banco do Brasil sempre cai. E aí eu faço o quê? Eu vou e compro um pouquinho. Falo, tipo, Magalu esses dias estava a R$6, eu acho, ontem. Eu vou, compro um pouquinho, um pedacinho lá da Magalu. E aí, eu tiro por base, além de que, né, as empresas que estão caindo, eu vejo o que me deu mais dividendos, né? Ó, deixa eu ver aqui, falta, ó. Nos últimos 90 dias, dividendos foi R$13,11. Tudo bem, né? R$13. Tipo, dá quanto? R$3 no mês? 3 e pouco? Mas é o início, né? Tipo, eu não fiz nada e ganhei 3 e ainda tô com o meu dinheiro guardadinho lá, né? Então não é só os R$13. É mais o dinheiro que eu tenho lá, né? Então, esse é uma coisa que eu comecei a fazer. Eu tô gostando, porque assim, a gente acaba ficando mais disciplinada em não gastar com besteira. Eu nunca fui de gastar com besteira, tá? Mas mesmo assim, a gente fica mais disciplinada em pensar no futuro. Porque assim, gente, cansa trabalhar, sabe? Eu quero ir nos shows, ó. Eu tava aqui assistindo o Tim Bernardes. Eu vou no show do Tim Bernardes, era o meu sonho ir no show dele. Assim, tudo bem, é um sonho muito recente, né? Mas quando eu conheci, eu falei, nossa, eu preciso ir no show dele, a vibe é tão boa, tão boa, tão boa. E aí eu quero ir no Djavan, eu quero ir no Lulu Santos, que eu nunca fui, quero ir no show do Lenine, que eu nunca fui, nenhum de nós eu já fui, mas eu quero ir de novo, quero ir no show de novo do Nando Reis, eu quero ir um monte de show, porque eu amo ir em show. Só que, preciso de dinheiro, porque os shows dos caras é muito caro. Igual do Tim Bernardes, a mesa tava R$800. Eu falei, não, velho, 800. Se eu tivesse uma condição de boa, parcelava no cartão e ia. Mas não dá agora pra ir, sabe? E aí uma amiga minha pegou e disse assim, não, mas aonde vai ser o show é super pequenininho. Se fosse você, eu ia pra ficar lá no fundo mesmo, porque dá pra ver o palco de pertinho, não é longe e tal. Eu falei, quer saber, eu vou. E longe tava 130 ou 170. Um dos dois, não me lembro. E aí eu vou ver o Tim Bernardes. Eu tô muito feliz. E assim, eu quero desfrutar mais de momentos assim, sabe? O Johnny gosta muito de viajar, passear de moto. E eu quero ir em paz, sabe? A gente gosta de abençoar a vida de outras pessoas também. E como que a gente vai fazer isso? Vou ter que trabalhar muito pra ganhar muito? Não, eu quero chegar numa fase que eu trabalhe pouco. E eu sei que, nossa, eu não fui hoje trabalhar, mas meu dinheiro tá lá rendendo. Eu sei que mês que vem vai pingar um dinheirinho. Então, por mais que isso talvez demore, sei lá, 10 anos pra acontecer, um dia vai acontecer. E daqui 10 anos eu vou estar só com 43, a idade da minha irmã. Eu fico me imaginando, nossa, imagina se a minha irmã hoje não precisasse trabalhar tanto e tivesse todo mês lá, sei lá, um salário mínimo pingando na conta dela. Que incrível que não é, né? Você trabalhar não por necessidade, né? Não por desespero, porque necessidade sempre a gente vai ter. Mas hoje a gente trabalha por desespero, porque a gente, nossa, eu preciso pagar um monte de conta e tal. Então, é o início, tá? É o início. Aí eu faço o quê? Eu sempre tento separar R$200, entre 100 a R$200, que é o que eu tô conseguindo hoje, por causa desse monte de conta que eu tenho. Investir um pouquinho. Então eu jogo um pouquinho na Wise, jogo um pouquinho no cartão de crédito quando eu preciso. Eu sei que eu vou ter que ter um gasto maior com o cartão de crédito. Eu jogo um dinheirinho lá, porque ele vai render, vai estar guardado e eu vou ter o limite de crédito que eu preciso. Tento fazer minhas rendas extras por fora, não coisas muito malucas igual eu fazia antes. Quem me acompanha há alguns anos, a gente tá em 2026, em 2020, 2021 eu gravei um vídeo, eu trabalhava em 8 lugares fixos, assim.
porque eu trabalhava na pastelaria, trabalhava numa escola, trabalhava à noite no Bourbon, aí final de semana eu trabalhava numa loja de descartável, trabalhava de fazer entrega na pizzaria em final de semana, aí eu vendia as coisas no iFood, aí eu vendia a roupa pela internet, e às vezes a minha sobrinha fazia trufa, eu pegava as trufas e levava na escola pra vender. Então, 8 coisas, eu ficava doida. Mas assim, foi o que me ajudou a pagar a faculdade, pagar a outra moto que eu tinha, pagar o apartamento que eu já tinha. E assim, e também não comia nada de fora. Fora, assim, eu lembro que eu trabalhava na loja descartável e o pai da minha patroa, que, né, a minha patroa era minha super amiga, minha melhor amiga, o pai dela levava almoço pra mim e ele enchia o prato, fazia um pratão assim de comida. Eu comia só metade e deixava metade pra mim jantar à noite, porque eu falava, nossa, eu vou ter que ir no mercado, vou ter que comprar feijão, vou ter que comprar arroz e já ia o meu dia, porque eu recebia pouco, né? Em 2020 o salário era bem pouco. Então, sei lá, eu recebia 30 reais ou nem isso, eu acho. Às vezes eu recebia 50 reais a hora, dependia de quantas horas eu ficava. Eu lembro que era 10 reais a hora. E aí eu falava, se eu for no mercado eu vou gastar tudo que eu recebi hoje, né? E eu preciso pagar minhas contas. Então eu fazia isso, almoçava metade da comida e a outra metade eu trazia pra casa pra jantar. E quando eu trabalhava no hotel, aí eu comia bem. Que aí a gente podia comer a comida do restaurante do hotel. Aí era que eu me desfrutava, né? Eu amava. Quando eu ia no domingo, né? Minha mãe almoçava, às vezes eu trazia marmita. Na época eu morava sozinha. Assim, foi um momento difícil, mas foi um momento muito... Eu gostava dessa correria, sempre gostei da correria. Mas assim, eu não quero mais isso, sabe? Hoje eu tenho um companheiro que me ajuda pra caramba, pra caramba. E eu sei que eu posso descansar em paz. Mesmo com esse monte de conta, hoje eu tenho paz, sabe? E eu quero viver mais em paz ainda com ele, sabe? Aproveitar mesmo a vida enquanto a gente tá junto e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então o que a gente puder aproveitar hoje, eu quero aproveitar. E o que eu puder fazer achando que o futuro vai chegar um dia, eu vou fazer. Então, não fico bitolada em guardar dinheiro, nem dá, né? Não fico bitolada em pagar conta também, porque isso não vai tirar minha paz. Mas eu vou fazer tudo com ordem e decência, vou fazer tudo direitinho, né? E vamos ver quando vai ser o dia que eu vou falar, nossa, agora eu tô aliviada, nossa, não preciso mais correr tanto, não preciso trabalhar mais tanto, não preciso mais ficar preocupada se a gente vai poder sair ou não, se a gente vai ter dinheiro pra ir no show que acabou de lançar a turnê, se a gente vai ter condição de ir ou não. Eu quero chegar no nível que, não, uma hora Henrique vai fazer uma turnê, posso comprar o ingresso, sabe? É isso que eu quero, eu não quero muito, senhor, eu não quero muito. Abençoa sua filha, né? Tão esforçado. E é isso, gente. Que de alguma forma você assistiu seja um incentivo pra você a poupar um pouquinho. Seja 5, 10. O que é 10 reais? 10 reais é muito pouquinho, né? Eu sei que dá pra fazer várias coisas. Mas 10 reais, assim, teoricamente é pouco. Então, comecei guardando 10 reais um dia, depois você sobe, vai guardando. O dinheiro que cai do dividendo, você pode pegar e reinvestir, que é um dinheiro que você não tinha. E vai dar certo, tá? Eu acredito que Deus vai abençoar a nossa decisão, que é uma decisão genuína, né? De querer o melhor pra gente, pra nossa família. Então, acredito que Deus vai cuidar e nos abençoar e vai continuar nos dando sabedoria. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Fui!